subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 1. O perigo das tentações. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora, a paz do Senhor, você, pastor, superintendente de escola dominical. Eu sou o pastor Alexandre Coelho, gerente de publicações da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também comentarista das lições bíblicas sobre o tema tentações, que é o tema do nosso atual trimestre, o trimestre em que vamos estudar e abordar essa temática ao longo de todos os 3 meses que se seguirão. E para começar a nossa aula, na lição de número 1, vamos abordar o perigo das tentações. Gostaria de ler com você o texto bíblico para que possamos contextualizar cada vez melhor todo o assunto que nós vamos desenvolver. O texto bíblico está registrado em Tiago, capítulo 1, versos 2 a 5 e também dos versos 12 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Verso 12 diz: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Pois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Quando tratamos do assunto tentação, via de regra vem à nossa mente aquela ideia normal de que a tentação geralmente vai ocorrer ou vai se manifestar em uma dessas 3 áreas: sexo, dinheiro e poder. Entretanto, o ambiente das tentações vai muito além desse trinômio, desse tripé, dessa tripartição de opiniões, em que, no fundo, já existe um consenso acerca disso. Entretanto, nós queremos deixar claro que as tentações não se restringem somente a questões relacionadas à sexualidade, a finanças e a capacidade que o ser humano tem de adquirir e manipular o poder que ele recebeu, tá certo? Nós vamos trabalhar ao longo deste trimestre, sempre orando e intercedendo ao Senhor com o objetivo de que possamos, através da leitura e o estudo da Palavra de Deus, conseguir ser cada vez crentes mais voltados a uma vida espiritual e cada vez mais distantes da tentação, ok? Uma das coisas que nós gostaríamos de abordar é que a tentação representa um dos maiores perigos a uma vida santificada. Quando nós falamos sobre uma vida santificada, a vida de santificação, nós queremos deixar claro que a santificação é um processo pelo qual nós nos separamos das coisas do mundo para estar cada vez mais próximos das coisas de Deus. Isso não significa que nós vamos deixar de viver neste mundo, mas que nós estaremos distantes, afastados de tudo aquilo que o mundo considera como válido e coisas também que vão ser fatores que vão nos distanciar de Deus. Então, quando nós falamos de santificação, uma vida santificada, queremos deixar claro que uma vida que agrada a Deus, que mesmo vivendo neste mundo, resistimos às paixões desse mundo para ficar mais próximos de Deus, nós estamos buscando uma vida santificada. E um dos elementos que mais pode fazer com que a nossa vida de santificação seja afetada é realmente as tentações. E qual é a perspectiva que nós temos de tentações? Vamos deixar claro, em primeiro lugar, que toda pessoa é tentada. Não existe nenhum ser humano que não passe pelo processo de tentação. Até o Senhor Jesus Cristo foi tentado, mas ele resistiu na palavra e não pecou. Então, por que nós estamos dizendo isso? Porque um tipo de tentação vai atrair mais um grupo de pessoas do que outro. Há pessoas, por exemplo, que não se sentem atraídas
por questões relacionadas a poder, mas tem uma fraqueza na área sexual. Há outras pessoas que não têm uma fraqueza na área sexual, mas elas não podem ter contato com poder porque elas mudam, elas são afetadas. Outras são afetadas pelo dinheiro e pelo orgulho e por tantas outras coisas que podem servir como um trampolim para que a tentação venha a se manifestar, ok? A tentação, o que é? É um impulso que move o ser humano a alguma ação que abrirá a porta ao pecado. Isso significa dizer que a tentação em si, ela não é o pecado, mas ela é a porta aberta para que o pecado se manifeste, ok? Se nós disséssemos algum dia que a tentação é o pecado, nós teríamos de dizer que Jesus pecou. Afinal de contas, ele também foi tentado. Mas aí é essa diferença que a Bíblia realça, tá ok? Quando a Bíblia diz que Jesus foi tentado, mas ele não pecou, significa que a tentação bateu a porta, mas ela foi resistida. Aquela tentação não achou guarida no ambiente de Jesus, na sua vida, nos seus objetivos. E olha que o Senhor Jesus foi tentado pelo próprio Satanás, ok? Então a gente precisa resguardar essas informações. A tentação não é o pecado, mas ela é um convite, um impulso, para que a pessoa venha a pecar. Mas como eu falei, a tentação ela pode ser resistida, ela pode naturalmente encontrar em nós pessoas que estão atentas ao que o Espírito de Deus está falando, de tal maneira que nós consigamos enxergar quando aquele problema vier e estar resguardados em Deus para não pecar contra Deus. Vale a pena também dizer que a tentação ela pode abrir uma porta para uma situação em que o pecado, uma vez manifesto, venha afetar a espiritualidade da pessoa que pecou, como também o seu futuro. Quando nós analisamos, por exemplo, tantas histórias que aparecem por aí de pessoas que foram tentadas e cujos efeitos da tentação, uma vez cedida, eles têm efeitos duradouros, você pode ver isso, por exemplo, numa família, quando uma pessoa, quando um cônjuge, ele deixa de cumprir os seus votos de fidelidade, cede a uma tentação sexual e, não raro, a família como um todo, logo depois daquele evento, acaba sofrendo ali as consequências daquela escolha ou daquela falta de vigilância ou de tudo aquilo que está envolvido nesse tipo de situação. Então, a tentação, ela pode acontecer no momento, mas ela vai ter frutos duradouros, frutos que vão ser vistos no futuro daquela pessoa. Cabe, como eu falei também aqui, deixar claro e reforçando que a tentação não é o pecado, mas é um convite para que ele se manifeste. Uma observação que nós também queremos trazer para você é que a tentação não é um fator determinante para que a pessoa caia no pecado. Tem pessoas que, inclusive, fora da igreja e dentro da igreja, que alegam que foram tentadas, não puderam resistir e por isso pecaram. Vamos observar ao longo deste trimestre que é possível sim resistir à tentação quando estamos firmados na palavra de Deus, tendo uma comunhão com Cristo, comunhão também com os nossos irmãos, não é? E nós vamos observar que as pessoas podem até dizer, olha, eu cedi à tentação porque eu não consegui vigiar, eu fui tentado e não consegui resistir. A tentação, como eu disse, ela é uma porta aberta para o pecado, mas ainda não é o pecado propriamente dito. Então nós precisamos ter muita cautela quando estivermos ensinando para os nossos alunos e mostrar para eles esse aspecto. A tentação não é um fator determinante para que a pessoa caia no pecado. Por quê? A tentação é um fator, mas, por exemplo, se a pessoa não estiver vigiando, se a pessoa estiver se mantendo isolada da igreja e da comunhão dos santos, se a pessoa buscar outras coisas com as quais ela não tem necessidade daquilo, com certeza ela vai observar que a tentação chega e a tentação vai ser um dos fatores que vai fazer com que aquela pessoa venha a cair, tá certo? Então, é um fator que a gente deve levar em consideração. Todos nós temos necessidades físicas, emocionais e espirituais. E não raro, a tentação fará o possível para que essas necessidades venham ser satisfeitas longe da presença do nosso Deus, longe da comunhão
que nós precisamos e temos para com Deus. A tentação ela vai fazer com que justamente necessidades que nós temos, físicas, emocionais e espirituais, venham ser satisfeitas, né? Venham a ser ali trabalhadas de uma forma que Deus vai reprovar. Então, quando uma pessoa, por exemplo, tem uma necessidade afetiva, quando um homem e uma mulher têm uma necessidade de afeto, de carinho, quando essa pessoa não vigia, esse tipo de afeto pode conduzir essa pessoa a uma vida de promiscuidade, uma vida de pecados, uma vida em que ela vai ficar circulando por vários parceiros ou várias parceiras e ali ela não vai conseguir achar satisfação para a sua vida porque ela sempre vai estar envolvida com um prazer momentâneo. E aquele tipo de necessidade emocional, afetiva, pode ser aquilo que vai representar na vida dela o ambiente para conduzir não apenas à tentação, mas também ao pecado. Então temos que tomar cuidado com esses aspectos, porque uma necessidade, seja ela física, emocional, afetiva ou espiritual, ela pode ser uma forma com a qual a tentação virá nos atacar e nós precisamos estar muito atentos para não ceder à tentação em um momento de necessidade. Uma outra observação que nós queremos deixar registrado aqui é que a tentação é uma prova acerca também da nossa fé em Deus, se cremos realmente nele ou não. Quando uma pessoa cede à tentação, ela está agindo como se Deus não se importasse com ela. Não raro nós somos desafiados a imaginar: o que Jesus faria no meu lugar caso ele estivesse sendo tentado? Como eu disse aqui, a tentação é uma prova acerca da nossa fé em Deus, se nós realmente cremos nele ou não. Vamos pensar, por exemplo, em Adão e Eva, no jardim do Éden, no paraíso, quando Deus lhes orienta: vocês estão aí livres para comer de toda a árvore que está no jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Parece que quando Deus restringe uma determinada ação, Satanás vai dizer: olha, Deus não ama você de verdade, porque Ele está impedindo você de ser feliz, está impedindo você de se sentir uma pessoa realizada. E foi isso que Ele fez com que o primeiro casal viesse a pecar, e esse pecado foi estendido até a nossa geração. Portanto, lembre-se disso, a tentação é uma prova acerca da fé em Deus, se nós cremos realmente nele ou não. Por quê? Quando as pessoas creem em Deus e naquilo que Ele realmente falou, elas vão resistir a qualquer tipo de investida que Satanás venha a trazer. Isso é importante realçar, sim, porque não raro Satanás, quando ele se aproxima para tentar as pessoas, ele costuma colocar em xeque aquilo que Deus falou. Tanto que Deus deixou claro para o casal: não comam do fruto dessa árvore, porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. E Satanás vem, se aproxima e diz: olha, é isso mesmo que vai acontecer? E ele diz: olha, vocês não vão morrer, na verdade vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, na ânsia de buscar ali um tipo de conhecimento que não lhes era necessário, Adão e Eva sucumbiram diante da tentação e diante do pecado. Daí a observação que nós costumamos fazer, tá ok? Nós cremos em Deus ou não? Será que aquilo que Deus falou a meu respeito, a seu respeito, é suficiente para nós, inclusive a ponto de nós nos utilizarmos daquilo que Deus falou acerca de nós para enfrentar a tentação? Vamos pensar no caso do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é levado pelo Espírito até João Batista para ser batizado. No momento do batismo de Jesus, ouve-se a voz do céu que diz: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Em outras versões, um filho que me deixa feliz, me deixa alegre, que me traz alegria. É claro que nós estamos parafraseando para que os irmãos entendam a importância daquele momento do batismo de Jesus. Mas o que importa nessa declaração? O próprio Deus diz: este é meu filho amado. Logo após o batismo, Jesus é conduzido ao deserto, e no deserto a primeira coisa que Satanás vai fazer é colocar em xeque aquilo que Deus falou. Não é? Se você é o filho de Deus, observe que Deus diz: esse é meu filho amado, e Satanás diz: se você é realmente filho de Deus, faça isso ou faça aquilo. Então nós devemos levar em consideração esse aspecto. Nós confiamos realmente em Deus quando somos tentados? Nós, quando somos tentados, mantemos no nosso coração, na nossa mente, na nossa memória, aquilo que Deus falou acerca de nós? Se nós conseguimos fazer isso, nós estamos
trilhando o caminho para vencer a tentação. Por quê? Muitas vezes nós caímos em pecado, somos tentados e cedemos porque nós esquecemos daquilo que Deus falou acerca de nós, ou nós não acreditamos que Deus realmente falou aquilo que nós pensamos que Ele talvez tenha falado. Então, é o tipo de situação com a qual nós devemos ficar bastante atentos para não pecar contra o Senhor nosso Deus. Ou eu confio na pessoa que está me fazendo uma proposta totalmente nova, não é? Que vai contra os desígnios de Deus, ou eu confio em Deus. Então, a tentação é sim um teste da nossa confiança, não é? Se nós cremos ou não em Deus, ou se nós vamos dar crédito àquela pessoa que tenta ou está tentando nos mover dos nossos princípios, da nossa valorização para com aquilo que Deus nos proporcionou, aquilo que Deus reservou para cada um de nós. E aí a grande pergunta é: será que a pessoa que está sendo motivo da tentação realmente está preocupada com o meu bem-estar espiritual? Essa é uma pergunta que cabe a você fazer a si mesmo e responder de forma individual. Por quê? Nós temos um Deus que se preocupa conosco, temos um Deus que tem um projeto para cada um de nós, mas quando nós cedemos à tentação, nós acabamos saindo da direção do projeto que Deus tem para trilhar outros caminhos e aí acabamos perdidos, sem a bênção, sem a graça de Deus. Mesmo as tentações que nos parecem ser de menor monta, são suficientes para nos derrotar se não forem resistidas. Essa é uma outra colocação que nós deixamos claro aqui. Sempre vamos ser tentados, mas algumas pessoas resistem a algumas tentações e a outras não. Mas uma tentação pequena não resistida, ela se torna uma tentação de grande monta, de tal forma que vai chegar um momento em que pequenas rachaduras vão fazer com que o muro acabe caindo. Então, a tentação, ela tem essa capacidade, nós devemos estar muito atentos para não pecar contra Deus por meio delas, ok? Como é que a tentação então se manifesta? A tentação se manifesta por uma ação de Satanás. Ele tentou ao próprio Senhor Jesus e não poupará iscas para tentar o servo de Deus. Então, Satanás é o primeiro agente dentro da palavra de Deus no que se refere à tentação. Ele tentou o próprio Senhor Jesus, ele foi o responsável por tentar o primeiro casal e ele, com o passar dos séculos, tem tido muito sucesso, ofertando, doando aos homens pequenos momentos de prazer, pequenos momentos de orgulho, pequenos momentos de prosperidade, para que depois o preço venha a ser cobrado lá na frente. Ele se utilizará da observação para ver o que nos prende ou o que nos motiva, e dessa forma usará o que viu como trampolim para nos tentar. Satanás, ele passa tempo observando as nossas ações para fazer com que, de alguma forma, a nossa próxima ação seja contaminada por algo maligno, por algo que vá nos tirar da presença de Deus e fazer com que venhamos a ser pessoas que tentadas foram e cederam e acabaram fazendo com que o fruto do seu trabalho, que foi ceder à tentação, seja aí trazido para a sua vida como um verdadeiro pecado. Então, momentos de isolação também podem ser tratados como um dos fatores que pode atrair a tentação, principalmente nos momentos como hoje, em que estamos saindo de um momento de pandemia, onde as pessoas ficaram muito tempo em casa e acabaram aí se distanciando um pouco da igreja. Não é raro observar que há entre essas pessoas que pararam de ir para a igreja, pessoas que foram tentadas porque se sentiram isoladas. E a Bíblia deixa claro que aquele que se isola busca os seus próprios caminhos. Deus não é favorável a que estejamos isolados uns dos outros. Pelo contrário, Ele espera que nós estejamos muito mais próximos, muito mais atuantes e em comunhão. O orgulho também pode ser uma fonte de tentação? Com certeza, basta ver o caso de Nabucodonosor, quando ele observou tudo aquilo que tinha conseguido fazer e perguntou não, ele foi uma pergunta de uma forma praticamente de resposta, não é? Quando ele deixa claro, ali não é essa grande Babilônia que eu construí para o louvor da minha glória, ele não atribuiu a grandiosidade do seu governo a Deus, mas a si mesmo. Então, o orgulho é uma das fontes da tentação que vão conduzir ao pecado. Nossas necessidades podem ser uma fonte de tentação.
A busca por mais dinheiro pode comprometer, por exemplo, a integridade e a família de uma pessoa. Como eu disse há alguns instantes, nós temos necessidades físicas, afetivas e espirituais. E Satanás pode se fazer aí, adentrar no nosso ambiente e fazer com que nós sejamos tentados quando estivermos em necessidade. Necessidade, por exemplo, de um bem de consumo, talvez não, mas necessidade de um alimento, necessidade de socorrer alguém. São necessidades que são verdadeiras e que Satanás pode se usar de uma delas para que nós venhamos a ceder à tentação. Por isso, vamos estar atentos para também não tomar nenhuma decisão em estado de necessidade. A busca por aceitação e afeto pode ser um impulso para uma vida sexual desregrada e degradante. Mesmo a busca por conhecimento e títulos pode comprometer a fé de uma pessoa, fazendo com que ela se amolde ao espírito deste mundo. É pecado estudar? Não, nunca foi. Ok? Vamos deixar claro, nós não somos favoráveis a que a pessoa deixe, tendo oportunidade, naturalmente, que ela deixe de estudar, de se aperfeiçoar, para poder servir melhor ao Senhor. Entretanto, existem certos tipos de conhecimento que vão cobrar o seu preço e podem nos afastar da presença de Deus. E o que nós vamos fazer? Vamos ficar vigilantes com essa situação, ok? E a tentação pode ter início também em algo de que não precisamos, como uma oportunidade ou promoção que vai comprometer a nossa vida financeira. Quantas pessoas estão ali sem dinheiro no banco e são tentadas, são impulsionadas a comprar mais do que elas conseguem pagar e acabam comprometendo não apenas a sua vida financeira, como também a vida financeira da sua família. Finalmente, por meio da tentação, o que acontece quando nós cedemos à tentação? Primeiro, nós perdemos a comunhão com Deus. Quando nós cedemos à tentação e pecamos, o primeiro elemento que é afetado é a nossa relação com Deus, porque entrou o pecado no meio do caminho. E nós precisamos estar atentos com essas observações. Segundo, o comprometimento do nosso futuro. Não raro, como eu falei, pessoas que são tentadas, elas tendem a, de alguma forma, pecar contra Deus, se esquecendo que o fruto da tentação não é só ali. O fruto da tentação ele acaba se tornando visível depois, e por isso nós devemos levar em consideração esse aspecto, que é uma das formas como a tentação se manifesta. Também nós podemos ficar dominados por sentimentos ruins, como frustração, baixa autoestima, sentimento de culpa e a convicção de que Deus virou as costas para nós. Quando uma pessoa cede à tentação e peca, ela pode sim ter essas sensações, esses sentimentos. Por quê? Porque ela sabe que cometeu um delito contra Deus. Por isso, esse tipo de sentimentos como baixa autoestima, sentimentos ruins, frustração, podem dominar a mente da pessoa e o físico da pessoa também. Para concluir, a tentação envolve muito mais do que a satisfação física, emocional ou espiritual. Ela envolve o nosso destino aqui e na eternidade. Portanto, tome cuidado ao longo deste trimestre, oriente seus alunos, mostrando a eles como a tentação age na nossa vida, um dos agentes da tentação, deixando claro que a tentação em si não é pecado, mas a nossa resposta àquela tentação pode se tornar um pecado, ok? Muito obrigado, Deus abençoe cada um dos irmãos.